Hebreus 9, versículo de 1 a 14. Vamos estudar nesta noite essa seção das Escrituras. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso de 1 a 14. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a carta aos Hebreus e chegamos aí no capítulo 9 desta carta, e estamos tratando das alianças, da antiga aliança, da nova aliança. E agora nós chegamos também numa sessão que vai tratar do tabernáculo. Mas antes disso, antes de entrarmos na questão do tabernáculo e das alianças, é importante falarmos, tratarmos sobre a fé cristã,
o cristianismo bíblico que vem do judaísmo e que é uma religião e que, na verdade, no sentido mais profundo, o cristianismo ele é uma religião. Muita gente não gosta desse nome religião, porque acha que, não, nós não falamos de religião, falamos de Cristo. Alguns usam esse tipo de discurso, mas a palavra religião, no latim, religare, tem a ver com ligar o homem a Deus. E na Bíblia, no cristianismo bíblico, na nossa fé, é onde isto acontece. É o único lugar, única fé que prega que há como haver uma reconciliação entre Deus e o homem. Porque primeiro houve um rompimento. Para que haja uma reconciliação, primeiro é necessário que haja um rompimento. E o homem, como sabemos, lá no jardim, pecou. E portanto, mediante a queda, o pecado entrou no mundo e o homem foi expulso da presença do Senhor, foi expulso do paraíso. E Deus colocou anjos, querubins ali com espadas para impedir o homem de ter acesso à árvore da vida. Irmãos, então, nós estamos aqui, estamos pregando, e a nossa fé, então, diz respeito a acesso, reconciliação. E nós aqui estamos na presença de Deus. No culto cristão, no culto solene, nós fazemos, no início do culto, uma oração de invocação. Mas Deus está conosco. Deus é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Então, mas por que nós invocamos a Deus? Deus ele já está conosco a cada momento. Mas nós invocamos as promessas de Deus, de estar conosco. Nós nos apresentamos diante dele. Mas nós que somos crentes, nós andamos com Deus, ele está conosco, o seu Espírito habita em nós, nós estamos reconciliados e nós temos acesso a Deus. E nós sabemos que Deus é onisciente, mesmo os que não são crentes, Deus sabe, ele tem consciência, ele conhece os pensamentos dos homens, todos estão diante dele, em certo sentido. Mas, segundo as Escrituras, o pecado afasta o homem de Deus. Deus não recebe o homem de modo favorável, se não for por meio de um mediador. Então, quando vamos ao Antigo Testamento, quando vamos ao Gênesis, nós vemos ali, antes da queda, que o homem tinha comunhão com Deus, acesso, amizade. Então, lá no jardim, na viração do dia, Deus aparecia no jardim e não havia medo. O homem tinha acesso direto a Deus, as promessas de Deus estavam ali e havia uma plena comunhão, e Deus falava com o homem, face a face, como um amigo, como depois também falou com Moisés. Mas, irmãos, com a queda, no momento em que o homem caiu em pecado, ele sentiu vergonha, ele se escondeu atrás dos arbustos. Deus buscou o homem, ele culpou a sua esposa, a serpente, e então esse homem foi expulso do jardim. E então, lendo a Bíblia, você vai perceber que Deus se revela de novo ali depois, a descendentes, a Adão e Eva. Deus aparece novamente, faz a promessa do descendente, que é o Cristo. Deus também aparece, ele anda ali, a Sete, Enoque e outros que andaram com Deus, até Abraão, que primeiro era Abrão, Noé também antes de Abrão, temos Noé também. O fato é que nós vemos Deus buscando o homem, e o homem voltando a prestar culto a Deus. Mas, lá na frente, quando Deus tira Israel do Egito, Deus entra em aliança com Israel, e Deus dá o culto, Deus dá o tabernáculo, Deus deu as tábuas da lei e o culto. E naquele culto, naquela adoração, nós podemos perceber que não eram todos que entravam na presença de Deus.
Pelo contrário, Deus separou uma tribo, os levitas, para servir ali no santuário, em diversas funções, mas uma vez no ano apenas, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde tinha o propiciatório, os querubins, que representavam ali a presença de Deus. Ele entrava com incenso, ele entrava ali com um incenso, para como que cobrir ali, para que ele não pudesse ver, mas a presença de Deus estava ali, né, dentro daquele Santo dos Santos, representando que esse acesso a Deus, como ele é difícil agora após a queda. Então os homens em geral, eles não entendem a justiça de Deus. Os homens não entendem a necessidade de um mediador, de sangue, de sacrifício. Mas o adorador do Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento, era uma pregação destas realidades, que o acesso não é tão fácil assim, que falar com Deus, estar na presença de Deus, não é uma questão ordinária, comum, não é uma coisa que fazemos de qualquer jeito, sem um mediador, sem sacrifício. Então ali no Antigo Testamento, Deus revelou aquele culto, aquele tabernáculo, e detalhe, irmãos, que aquele culto tinha que ser exatamente como Deus disse que tinha que ser. Nós já falamos aqui nesse estudo que Deus revelou a Moisés o modo como deveria ser o tabernáculo, a roupa do sacerdote, quem eram os sacerdotes, os móveis, os ritos, tudo tinha que ser exatamente como Deus havia dito, exatamente. E tudo aquilo ali pregava Cristo, apontava para Cristo. Tudo aquilo representava que nada daquilo era suficiente. Eles precisavam de algo superior, que se cumpriu com a vinda do Messias, que se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós lemos aí o texto, né? Nós já lemos o texto. Vamos aqui para temos aqui o nosso esboço também, já lemos o texto aí. Então nós vimos na lição anterior que há duas alianças, e Cristo é superior, mediador de uma aliança superior, certo? Então nós já observamos isso. Então ali no Antigo Testamento, Deus entrou em aliança, Deus deu o culto, Deus deu as promessas, mas havia a necessidade de uma aliança superior. Mas os crentes hebreus que haviam se convertido à fé cristã estavam querendo voltar aos ritos do passado. E na carta aos Hebreus, o autor está provando que Jesus é superior aos anjos, a Arão, a Moisés, a Josué, e o sacrifício de Cristo é superior àqueles sacrifícios, que eram apenas sombras, que não purificavam o coração. Aqueles ritos, matar o animal, toda aquela purificação, aqueles ritos faziam purificação externa, não davam o real acesso. Aqueles ritos apontavam para a obra de Cristo, o que Cristo fez, o sangue de Cristo, o seu sacrifício. Então não é o sangue daqueles animais que purifica a consciência, que dá acesso a Deus. Então todos aqueles ritos da antiga aliança eram figuras, eram tipos de Cristo, que é a realidade, que cumpriu tudo aquilo, né? Cumpriu para nós todos aqueles símbolos. Então isso aí é o que nós vemos aí. Então vamos acompanhando aí, nós estamos seguindo o material, né, o nosso material, Carta aos Hebreus, o comentário de Stuart Olyott e outros materiais. Então eu estou seguindo aqui a estrutura dele, temos aí esse esboço também para nos ajudar a acompanhar. Então vamos voltar aí ao texto, Hebreus 9,
Hebreus capítulo 9, a princípio do verso 1 ao versículo 10. Certo? Então, o autor aos Hebreus vai falar do culto do Antigo Testamento. Ele vai falar do tabernáculo. Esse autor aos Hebreus, tudo indica o apóstolo Paulo, possivelmente. Mas esse autor, ele conhece o culto do Antigo Testamento. Ele vai descrever o serviço sagrado. Os irmãos, não sei se os irmãos já viram, eu trouxe aqui, mais à frente nós vamos ver que tem algumas imagens do tabernáculo. Deixa eu ir à frente aqui para a gente ver. Então, no acampamento ali havia as tribos ao redor e havia o tabernáculo, depois o templo de Salomão. Então, o tabernáculo ele ficava ali no centro e era o lugar do culto, onde as pessoas se apresentavam diante do Senhor, mas não era o povo que se apresentava. Irmãos, nós temos que entender isso. O povo não ia para o culto no Antigo Testamento. Ou se ia, não entrava no culto. Quem entrava era o sacerdote. E só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote na real presença de Deus. Então veja que o acesso a Deus não era algo tão simples, e o povo ficava de fora. E perceba então o nosso privilégio no Novo Testamento, de poder cultuar, de poder estar na igreja, de vir à igreja, na reunião dos santos, na santa convocação, que é o encontro de Deus com o seu povo. Então perceba o privilégio que nós temos do culto solene, da adoração agora, do acesso que temos. Perceba o privilégio também que temos da oração, de poder orar em nome de Cristo, nos apresentar oração particular, oração em família, orações públicas do povo de Deus. Então, o culto do Antigo Testamento era como uma barreira. Havia um véu que separava. Não havia acesso a Deus. Não sei se você já sentiu a dificuldade da falta do acesso, né? É claro que cada um de nós aqui nem sempre vamos estar disponíveis, 100%, mas nós devemos estar, relativamente acessíveis àqueles que precisam de nós. Mas como é ruim quando não temos acesso algum, quando há uma barreira, quando não podemos ter acesso, momento de crise, à autoridade, muitas vezes há uma barreira. Então, essa barreira, ela é uma limitação. E, de fato, ali no Antigo Testamento, o povo, o culto ali apontava para isso. O povo não ia à presença de Deus diretamente. Então, no passado, haviam 6 objetos e nenhum acesso, certo? Haviam objetos ali dentro do tabernáculo e não havia acesso. Mas tudo isso tinha que ser como Deus disse. Todos esses objetos, certo? Então havia uma tenda ali, uma tenda. A tenda era dividida em 2 partes e haviam objetos. A tenda que nós vimos aí, essa tenda, está ali a área do tabernáculo, e havia uma tenda. E dentro da tenda era dividido, havia 2 partes dentro da tenda. E haviam objetos. Havia aquele castiçal de ouro, tudo era muito bonito. 42 quilos de ouro, tudo coberto de ouro, do jeito que Deus tinha dito, tinha que ser. Do jeito que Deus havia dito, Então havia a mesa dos pães, a arca, o altar do incenso. Haviam todos esses objetos do culto ali, da adoração, e a mesa dos pães, da proposição, tudo estava ali. E também havia dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança. Ela era folheada de ouro por todos os lados.
Dentro da arca estavam as tábuas da lei, dentro da arca da aliança. Antes havia o maná, um pote com um pouco de maná, o cajado de Arão que floresceu dentro da arca da aliança, e em cima da arca haviam querubins de glória, e havia o propiciatório que tinha que derramar sangue, e a presença de Deus estava ali, entre aqueles querubins, as asas que cobriam. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele conhece esses objetos, ele não vai descrever, ele não vai aqui trazer para nós exatamente como é que eles apontam para Cristo, mas eles apontam para Cristo. Esses objetos são sombras, eles apontam para a obra de Cristo, para o seu ofício. Mas não é o propósito aqui dar detalhes, de como esses objetos eles apontam para o Senhor Jesus Cristo. Então, voltando aí, temos o acampamento, o tabernáculo no centro. Ali do lado você vê que cada tribo tinha um lugar. A arca ficava dentro do templo, do tabernáculo. Ela só saía quando o acampamento andava, e aí tinha que ser carregada pelos levitas. Tudo tinha que ser como Deus prescreveu, tudo tinha que ser da exata maneira que o Senhor havia dito, não podia ser de qualquer jeito, certo? Então, ali tem está em inglês, mas ali tem o modo como as tribos eram colocadas, até o lugar de cada tribo havia, Então aí já mostrei, os objetos, que são 6 objetos que representam também a obra de Cristo, apontam para Cristo. Aí também a área do templo, do tabernáculo. Então nós vemos aí esses objetos do culto do Antigo Testamento. Veja aí o verso 6. Então o autor aos Hebreus descreveu esses objetos, o altar de ouro e etc, a urna, a arca da aliança. No verso 6, no verso 5 ele diz, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, ou seja, ele não vai detalhar. Agora no verso 6 ele diz: ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, todo dia, irmãos, todos os dias. Tudo tinha o seu lugar, tudo estava organizado, a tribo de Levi estava ali, e todo dia tinha que trocar os pães. Tinha os pães ali da proposição, vou colocar o óleo lá da lâmpada. Então aqueles serviços, aqueles sacrifícios que eram diários, aquelas ofertas, aquele trabalho, tudo aquilo tinha que ser feito constantemente, tudo estando pronto. Então os sacerdotes constantemente estavam ali, mas eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Mais uma vez, como eu disse, só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, sozinho, uma vez por ano. E para fazer isso, ele tinha que sacrificar pelo seu pecado e pelo do povo, certo? Então, esse sacerdote não podia apresentar diante de Deus sem oferta, sem sangue. Muita gente pode dizer assim, mas Deus precisa de sangue? Deus não é misericordioso? O Senhor não é misericordioso? Irmãos, Deus é justo. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus. O pecado, ele merece a punição do Senhor. Então, perceba que não há como entrar na presença de Deus sem sacrifício, porque somos pecadores. Então, há uma necessidade de sacrifício. Então, os adoradores e o sumo sacerdote tinham que matar animais.
Então, no culto do Antigo Testamento havia sangue, havia morte, havia dor, havia sacrifício. E tudo aquilo apontava, que era necessário expiação. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Deus é justo. O pecado tem que ser punido. Havia necessidade de oferta, de sacrifício, mas aquele tabernáculo também ensinava que havia barreiras para entrar na presença de Deus. Que naquela aliança, naquele culto do Antigo Testamento, o acesso não estava plenamente aberto. Haviam barreiras, havia ali uma dificuldade, e também esses ritos apontavam para uma purificação externa, ritualística, não para algo real no coração concreto, porque ele era só sombras, não era a realidade, eram só figuras, não era uma realidade. Quem fez o sacrifício genuíno, real, foi Cristo, do seu próprio corpo, na cruz do Calvário. Ele ofereceu a si mesmo. Então perceba que um crente que era judeu, hebreu, agora se tornou cristão. Esses hebreus, eles estavam sendo tentados a retornar à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Ou seja, eles iriam retornar a sacrifícios ineficazes, sacrifícios que não tinham poder real, sangue de animais, que não tem poder para purificar o pecado. Então, todo aquele sistema, todo aquele culto do tabernáculo estava ali apontando para Cristo, a necessidade. É necessário que o Messias venha, é necessário que o mediador venha. Então, por meio daqueles ritos, daquele culto, o Espírito Santo apontava para Cristo. O Espírito Santo usava aquela revelação, aquelas sombras, mas era uma revelação de Deus, e o Espírito Santo colocava a fé no coração daqueles adoradores. Mas a fé daquele povo era olhando para frente, para o Messias que viria. Então haviam lições espirituais ali no tabernáculo, que o acesso a Deus foi perdido, que era necessário sangue, derramamento de sangue. Haviam lições espirituais. Então, o tabernáculo nos ajuda a entender o que Cristo fez por nós. Cristo, irmãos, Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não entrou no tabernáculo terreno, figura, mas Ele entrou nos céus, na presença de Deus. Aquele tabernáculo era modelo, era uma maquete deste tabernáculo genuíno, real, no céu. Veja aí o verso 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, veja que o autor aos Hebreus diz que tudo aquilo ali era uma parábola. Tudo aquilo ali eram ordenanças da carne, questões de alimentação, comida, bebida, abluções. Haveria necessidade de uma reforma. Então nós vemos aí que tudo é figura de Cristo, figuras externas que apontavam para realidades espirituais. Veja aí o verso 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo por meio daqueles rituais, daqueles móveis. O Espírito Santo, Deus,
Deus estava falando, Deus e o Espírito Santo. O que é que Deus estava falando? Verso 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então Deus estava falando, Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus estava falando que o acesso não havia sido aberto. Irmãos, então percebamos que nós tratamos essa questão do culto, do acesso a Deus, de modo muito ordinário. Hoje, as pessoas dão várias desculpas para não cultuar a Deus no dia do Senhor. Alguns zombam, de nós, somos presbiterianos, e aí zombam de nós porque entendemos que a importância do culto, da santa convocação, que é o encontro de Deus com o seu povo. E então as pessoas hoje agora, temos aí o culto online, a ceia online, batismos online. Mas, embora não temos mais tabernáculo ou templo, Deus é adorado em espírito e em verdade, em toda parte. Mas onde o seu povo está reunido, especialmente no dia do Senhor, ali é o culto. Então aquilo que acontecia no tabernáculo e no templo se cumpre hoje no culto cristão, no culto solene. E nós temos agora Cristo, o nosso sumo sacerdote, e a oferta pela qual, o mediador pelo qual nos aproximamos de Deus é Cristo, e a oferta é o sangue de Cristo. Então, o privilégio, a bênção que temos hoje como cristãos não é algo pequeno, é algo que um judeu desejaria grandemente se entendesse. E muitos querem voltar ao culto do Antigo Testamento. Muitos querem voltar às sombras, querem voltar a essas sombras aí, colocar dentro do culto cristão a arca, candelabro, se vestir de sacerdote. Nós já temos sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, percebam, irmãos, que essa carta aos Hebreus está aí para que não olhemos para trás. É claro que a religião judaica era a religião verdadeira, e o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas é necessário um Novo Testamento agora. É necessário entendermos que havia um propósito ali que se cumpriu em Cristo. Tudo aquilo ali não foi jogado fora, tudo ali se cumpre em Cristo. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E essa lei cerimonial, as cerimônias, se cumpriram em Cristo. Elas ganham, Cristo, o Novo Testamento, lança luz sobre elas, sobre estas leis. Então nós devemos entender isso. Então o culto do Antigo Testamento não é superior ao culto do Novo. Pode ter mais pompa, era mais bonito, cheio de ouro, cheio de utensílios belos. Havia ali o sacerdote bem paramentado, bem vestido ali. Então, era algo até bonito, externamente, de se ver, embora havia sangue, havia também esse lado cruento. E o nosso culto é simples. Os elementos do culto, nós não temos no Novo Testamento, irmãos, uma liturgia de culto igual ao do Antigo. Tudo ali no Antigo Deus revelou. Quem é que deveria fazer o quê? O momento, a ordem. Como é que deveria manusear a arca? Tinha que carregar pelos varais, pelos varões ali, os varais que tinham. O Davi quis carregar num carro de boi, e aí aconteceu aquela tragédia lá. Então, o culto, a adoração ali, é o culto que Deus revelou.
E nós, no Novo Testamento, é o mesmo Deus. Deus não mudou. O culto é conforme a sua palavra. Mas nós não temos mais aquela liturgia do Antigo Testamento, aqueles ritos do Antigo Testamento. Nós temos hoje os elementos de culto. Nós presbiterianos temos o princípio regulador do culto. Nós entendemos que o culto tem que ser bíblico, só o que a Bíblia diz, o que ela não diz não entra no culto. Não há uma liturgia clara revelada no Novo Testamento, mas há princípios que o estudioso do Novo Testamento, observando ali, vai retirar esses princípios, esses elementos. A oração, a leitura da Bíblia, o louvor a Deus, a pregação, os sacramentos, batismo e ceia. Então, o culto agora ele é mais espiritual, menos ritualístico, menos externo, é mais em espírito e em verdade de acordo com a palavra de Deus. E agora, irmãos, a congregação, o povo está diante de Deus. O culto ele é congregacional. Cristo é o sacerdote. Então, quando oramos, embora uma pessoa ore, todos estão orando e dão o amém. Quando estamos adorando, é a congregação. O canto é congregacional no culto. Quando há pregação, Deus está falando com o seu povo, inclusive com o pregador. Deus está falando. É a hora de Deus falar com o seu povo, é a hora da exposição das Escrituras. Então o culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus está em comunhão ali direta com o seu povo, não conosco separados como indivíduos ou famílias separadas, mas com o povo reunido. Deus está falando com o seu povo na adoração. Nós é que tornamos o culto algo ordinário, mas é algo extraordinário o que acontece. Tão extraordinário quanto era, uma vez por ano, o sumo sacerdote sozinho entrava na presença de Deus, que estava ali no Santo dos Santos. Havia uma fumaça, uma Shekinah, uma fumaça ali, representando esta presença de Deus. Então, aquele acesso lá do Éden, que quando o homem pecou, ele perdeu aquele acesso, essa dificuldade, em Cristo, irmãos, esse muro, essa barreira, esse véu é rasgado em Cristo Jesus. E no Antigo Testamento, tudo aquilo ali apontava para isso, que isso iria acontecer, mas não havia ainda acontecido. Então nós no Novo Testamento, nós temos acesso, nós temos essa liberdade, por meio de Cristo. Não é aquele medo, que no Antigo Testamento e pessoas morriam ali, se aventuravam ali a se aproximar de Deus e eram fulminadas, se não fossem autorizadas a isto. Então, irmãos, nós temos uma fé que nos dá acesso. Não precisamos mais de outros mediadores, dos santos. Não posso ir direto a Deus, a Jesus. Então eu vou falar com um santo que ele vai me levar, ele está mais perto de Cristo, então ele vai me ajudar. Não precisamos de outros mediadores, de anjos. Então, por meio da obra de Cristo, podemos nos aproximar de Deus. Então, temos acesso, temos um privilégio extraordinário, temos algo que o povo do Antigo Testamento não tinha, e muitos desprezam isso e querem voltar atrás. Muitos não valorizam o que temos como igreja, como servos de Cristo. Então, Oliot ali no seu comentário, ele vai dizer: e agora como é? Antes não tinha acesso, e agora? Nós temos 7 fatos
e temos acesso total. Nós temos acesso à presença de Deus. E diante disso, como voltar para um ministério material, local, ineficaz? Aquele ministério levítico tinha que ficar fazendo direto aquele sacrifício. Ano após ano, morria levita, morria sumo sacerdote, vinha outro. Ou seja, não era eficaz, não era de uma vez por todas. Temos o ministério de Cristo, que é espiritual, Ele está no céu como nosso representante. Ele nos representa diante do Senhor. Então, o que temos é infinitamente superior ao que os judeus tinham no Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, no verso 11, nós temos um melhor sacerdote. Veja aí, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, então Cristo veio, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, as coisas, aquele tabernáculo lá apontava para que as coisas melhores iriam vir, e já veio. O melhor já veio, Cristo veio. O sumo sacerdote dos bens já realizados. Então, tudo aquilo apontava para Cristo. Aquelas purificações para preparar o adorador. Irmãos, o povo era pecador, como nós somos hoje. A consciência pesava. O que é que eles podiam fazer? Trazer os bichos para matar. Trazer os animais para morrer. E aquele sangue daqueles animais era uma purificação externa, não era a realidade. E hoje nós temos o sangue de Cristo, que purifica a consciência. Então, tudo aquilo nos ajuda a entender o que Cristo fez. Cristo é quem nos lava, Cristo é quem nos purifica. Não é as nossas obras, não é o nosso sacrifício. Não é algum sacrifício que trazemos diante de Deus, alguma oferta, algum dinheiro. No Antigo Testamento eles levavam animais para pagar ali a sua dívida, faziam a sua oferta para purificar a sua consciência. A nossa oferta agora, Cristo já ofereceu no nosso lugar, o seu corpo. Ele é o nosso sacerdote. Veja, Cristo ele é o sacerdote e a oferta. Ele é o que nos representa e Ele tem a oferta, o seu corpo, o seu sangue. Lembra da ceia? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu sangue, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Esqueci de passar aqui. Então, vejam aí o primeiro ponto. Temos... Deixa eu voltar aqui. Então nós temos um melhor sacerdote, né? Temos acesso, temos um melhor sacerdote. Em segundo lugar, nós temos, irmãos, um melhor santuário. Se era bonito aquele tabernáculo, aquele culto, se Deus revelou como é que ele tinha que ser, Jesus não entra naquele templo, naquele santuário, para nos representar. Num santuário terrestre, desta criação, mas aquilo ali apontava para o céu. Ele entra naquilo que é real, na presença do Senhor. No verso 11, o autor completa aí: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E aí vem o terceiro ponto, o verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então ele entra com o seu sangue, de uma vez por todas. Na cruz, Jesus estava dando a sua oferta, ele é um sumo sacerdote ali. Ele está se sacrificando ali, ele sacrificou a si mesmo na cruz. E com aquele sangue é que ele se apresenta diante de Deus em nosso lugar. Então ele não leva o sangue
de outro homem ou de animais. É o seu próprio sangue. Então, temos um santuário melhor. Não é essas paredes aqui. Isso aqui é um lugar de culto, graças a Deus que temos. Mas se não tivesse, podia ser em outro lugar, o culto, a reunião de estudo bíblico. Podemos orar em outros lugares. O tabernáculo que temos é este onde Cristo está. Ele intercede por nós como mediador. Então, irmãos, não precisamos reconstruir o templo ou um tabernáculo para adorar a Deus. Temos um santuário melhor. Então, o templo aqui não é a mesma coisa que aquele santuário do Antigo Testamento. O que aquele santuário apontava representa onde Cristo está agora, no nosso lugar. Claro que devemos zelar pelo espaço do culto. Claro que devemos entender que quando estamos aqui adorando, deve haver reverência. Estamos na presença de Deus. Mas o que torna esse lugar separado é quando estamos em adoração. Fora isso, é um lugar, não há nada de especial nesse sentido, poderia ser outro lugar. Então nós temos um santuário melhor, um sacrifício melhor e um método melhor. Não é repetir, Jesus não precisa repetir a sua oferta. Ele se apresentou de uma vez por todas. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Nós temos uma bênção melhor. O que é a bênção aí? O que é que o sacerdote do Antigo Testamento ele obtinha para os adoradores? Purificação cerimonial, uma vez por ano. Tinha que ser renovada, ano após ano. A bênção que nós temos é uma eterna redenção. Irmãos, o perdão de Cristo é perfeito, é completo. O nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Deus já sabia todos os nossos pecados. Quando Jesus morreu por nós na cruz, Deus conhecia os nossos pecados passados, presentes e futuros. O seu sacrifício é suficiente para pagar toda a nossa dívida. Suficiente. Então, o que nós recebemos do nosso mediador é infinitamente superior àquilo que aquele sacerdote fazia. Tinha que repetir. A consciência não era purificada. Se aquele homem não cria no Messias, no perdão do Messias que viria, aquele animal não tinha poder de purificar a consciência. Então, a bênção que o nosso sacerdote nos traz é maior. Temos uma melhor garantia, verso 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os santificados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos o Deus vivo. Então, se aqueles sangues purificavam cerimonialmente o adorador, muito mais o sangue de Cristo. Então, não é obras que nos dão acesso a Deus, não é nossas obras, não é sangue de animais. Então, o efeito do que Cristo fez, o resultado, é muito superior. Irmãos, quando cremos em Cristo, quando somos regenerados, somos purificados, perdoados. Deus purifica a nossa consciência. Então, no Antigo Testamento havia aquelas lavagens externas, purificações externas. Mas agora nós somos livres, então, desse senso de culpa, de depender das obras, somos transformados. Então, aqueles ritos não têm poder, eficácia de operar o que só Cristo
pode fazer por nós. Então, em Cristo o acesso é perfeito. Podemos orar, particularmente em família, no culto, podemos nos apresentar diante de Deus, podemos prestar culto a Deus. Ele fala conosco, nós podemos falar com Ele, há acesso, há uma aliança, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Então, irmãos, diante disso, não devemos olhar para trás, não devemos retroceder, lançar fora os privilégios da fé cristã. Então, não queremos sacerdotes judaicos, não queremos, não precisamos de mediadores, né? Claro que na igreja estamos juntos adorando, um ora, os outros dão amém, mas essa pessoa ela está orando, representando a congregação. Mas o mediador é em nome de Cristo, o mediador é Cristo. O ministro, o pregador, ele é um instrumento de Deus, para que a palavra de Deus chegue, mas não é necessário que agora nos fantasiemos de sacerdotes, né, ou de que alguém, um ministro que tem a oração forte vai orar por você, ou alguém mais espiritual. Então, todos nós, os crentes, nós temos acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Então, nós devemos olhar para Cristo, buscar Cristo. Então, quando estamos aqui na igreja, não é por causa do pastor, porque o pastor é mais santo do que eu, ou tem mais acesso a Deus do que eu, nada disso. O pastor é pecador como você é pecador. O meu mediador, o meu sacerdote é Cristo, o seu também. Então, irmãos, todos nós, quando estamos aqui, especialmente no culto, todos nós e eu também, estamos aqui para buscar a Cristo, para ouvir a voz de Cristo, para termos comunhão com Cristo. Então não estamos na igreja para assistir um culto, para ouvir um pastor, simplesmente. Nós devemos orar, nos preparar, vir à igreja, para ter comunhão com Cristo, para ouvir a voz de Cristo, pedindo a Deus que fale conosco, apesar do pregador, que é falho, que é fraco, que é limitado. Então, muita gente não entende isso, e aí se afastam da igreja, porque vê que tem pecados, são pecadores que estão ali, ou então procuram, pregadores de poder, que julgam ter poder, ter mais poder. Às vezes são pessoas mais carismáticas, que têm mais talento natural. Mas, irmãos, nós devemos, independente, nada contra se Deus der talentos aos seus ministros, mas nós devemos vir à igreja, buscar a Cristo, adorar a Cristo, olhar para Cristo. Se a igreja não está tão bem ornamentada, não é bonita aos nossos olhos, isso não é o centro do culto, da adoração. Se pudermos melhorar, tranquilo, não há problema. Mas o centro do culto é Cristo. Não é o pregador, não é o grupo de música, os irmãos do louvor. O culto é o povo de Deus, o encontro de Deus com o seu povo. O povo está, então, adorando ao Senhor, tendo comunhão com o seu Senhor, se apresentando na presença do seu Senhor, em obediência, obedecendo a convocação de Deus que nos chama a adorá-lo, ouvindo a sua palavra. Então, precisamos entender isso. Precisamos entender, e aqui nós estamos falando então do culto bíblico, o culto do Novo Testamento também. Então, não devemos olhar para tabernáculos terrestres. Um dia desse queimaram a Catedral de Notre Dame. Virou mexer, um dia desse eu vi levantar a bandeira do movimento homossexual na igreja
não lembro agora o nome, me deu um branco, onde Calvino pregava, né? Não lembro agora o nome, me deu um branco, é uma catedral, lá em Genebra, né? Belas catedrais, mas infelizmente esses belos locais, né, de adoração não tem nada especial neles, e infelizmente por causa da secularização, do desleixo, né, queimaram lá a catedral de Notre Dame, ou permitiram queimar, né, um patrimônio histórico da humanidade, né, um lugar de turismo, de visitação. Mas, irmãos, nós não estamos procurando tabernáculos terrestres. Se não couber gente aqui, a gente tem que crescer para caber as pessoas no mesmo lugar, abrigadas para cultuarmos a Deus. Mas o centro não é tabernáculos terrestres. Mas nós cremos que Cristo já está ali no céu, no nosso lugar. Nós não estamos buscando o sangue de animais, ou cerimônias, ou ritos, né? Não uma purificação anual, cerimonial. Tem gente que vive a fé cristã, parece um rito, né? Tem gente que parece que é judeu, vem uma vez por ano na igreja, né? Acho que na Páscoa, então no Natal, aparece na igreja. Isso é judeu, por acaso, né? Então, não estão entendendo, né? Não entenderam o que temos agora, né? Querem voltar a uma condição inferior, que é retroceder, que é virar as costas para Cristo. Então, irmãos, nós temos o dia do Senhor. Toda semana, Santa Convocação, o dia do Senhor. Então, todo dia do Senhor é um dia especial para nós, né? Temos, por uma questão de convenção, a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, né? A ceia do Senhor, ela acontece uma vez no mês. Poderia ser, é um elemento de culto, poderia ser todo culto também, mas as igrejas historicamente acabam que o próprio Calvino cria nisso, não conseguiu, o Conselho de Genebra não concordou com isso, né? Mas a ceia é um elemento do culto cristão. Então nós temos, né, esse culto, essa santa convocação toda semana, esse encontro de Deus com o seu povo. E desprezar isso é desprezar, é tipo Deus está lhe dando uma bênção e você dizer: não, eu sei o que é melhor para mim, Deus. O Senhor quer que eu te adore toda semana, mas eu acho que uma vez por ano é melhor para mim. Uma vez por mês, né? Quem sabe? Então, irmãos, Deus sabe o que precisamos. Nós precisamos da sua graça, do seu Espírito, dos meios de graça, e o culto cristão é um meio que essas graças de Cristo nos são aplicadas de modo especial. Então, apenas no cristianismo nós temos o acesso ao Pai. Esse livro que nós estamos estudando, O Guia Seguro para o Céu, Joseph Alleine, ele é um pastor, né? E ele tem lá, se você leu a biografia dele no livro, né? Joseph, quando ele foi estudar no seminário, o pessoal ia lá bater na porta do quarto dele, né? Sei lá, bater um papo, conversar, tirar um tempo livre. E ele não atendia, né? Por que ele não atendia, né? Não havia acesso, né? Ele muitas vezes não atendia. Ele se concentrava nos seus estudos, né? Ele então diz lá no livro, né, que é melhor que as pessoas me tenham por meio antipático, né, meio abusado, mas ele estava focado nos seus estudos, porque ele entendia a seriedade da sua vocação e que por meio daqueles estudos almas seriam abençoadas. Ele ia se tornar um pregador. Deus iria usar ele como instrumento para a conversão de vidas, para pregar o Evangelho. Então ele tirava aquele acesso. Então
de fato, não ter acesso, né, não ter as pessoas à disposição, é algo que é meio incômodo, né? A gente acha que uma pessoa meio inacessível é um pouco antipática, né? Mas perceba que ninguém que vai a Cristo verdadeiramente é rejeitado. Ninguém pode ir a Ele, a Jesus, se do Pai isso não lhe for dado. Mas ninguém que vai a Cristo verdadeiramente pela obra do Espírito, em arrependimento e fé, é rejeitado, é lançado fora. Então, irmãos, nós quando cremos, quando fomos regenerados, nós fomos a Cristo, foi pela palavra de Cristo, Ele nos aceitou, Ele nos abraçou, nós somos da sua família, e nós então continuamos indo a Ele, e temos acesso ao Pai, temos acesso a Deus. Então o Evangelho é a boa nova de que aquele acesso perdido no Éden é possível. No céu estaremos na presença de Deus, no céu estaremos, Cristo será a luz, não vai nem precisar do sol, e teremos acesso a Deus. Você vê que na Bíblia, toda vez que alguém via Deus, achava que ia morrer, ficava desesperado, porque Deus é santo, achava que ia morrer. Então esse acesso ele é restaurado, e ele vai ser plenamente, nós teremos esse pleno acesso na volta de Cristo, na glória eterna do céu. Uma parte da miséria dos não convertidos, do inferno, o inferno é terrível, mas um dos elementos que tornam o inferno um lugar péssimo é que Deus vai estar lá em ira, né? E essas pessoas que infelizmente estarão lá, eles terão consciência que perderam o céu. Hoje, os pecadores zombam desse negócio de céu, né? Zombar, isso é besteira, céu. Meus amigos vão estar no inferno, eu prefiro ir para lá. Mas isso vai mudar. Quando chegar a hora, e aqueles que forem banidos da presença de Deus, de alguma maneira, eles vão ter perdido o acesso a Deus, a presença de Deus, que é, segundo a Bíblia, plenitude de alegria. Irmãos, nós não temos consciência das alegrias espirituais, mas se lemos a Bíblia diz que a presença de Deus, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, a vida, a beleza, né? Na sua presença, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, a vida, a plenitude. Então, onde é que nós temos um pouco do céu na terra, especialmente? No culto. O culto cristão, onde há comunhão de Deus com o seu povo, é o lugar mais, é o que mais próximo temos do céu, do que Adão perdeu lá, nosso representante. Caímos nele. Então aquilo que perdemos lá, o mais próximo que temos agora é o culto, que teremos então plenamente no novo céu e na nova terra com Cristo. Então, irmãos, nós estamos livres das sombras do Antigo Testamento. Igrejas bíblicas estão livres do cerimonialismo judaico, estamos livres. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar, estamos livres, né? O que temos aí no nosso texto, temos acesso a Deus direto, sacerdócio universal dos crentes. Então, irmãos, especialmente no culto, na adoração, no culto cristão, de modo especial, nós temos essa graça aí da comunhão com Deus. Claro que podemos ter comunhão particular em família, mas há uma bênção especial na reunião do povo de Deus, na adoração pública. Então, talvez não temos muita experiência disso, mas o salmista disse: mais vale um dia nos teus atos do que 10.000 nas portas, né, das tendas dos ímpios, da perversidade. Então, o salmista entendia isso,
Se para nós o culto é enfadonho, servir a Deus é enfadonho, né? Muitas vezes orar, ler a Bíblia, né? Talvez seja fato, não vivemos numa época de avivamento. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus que nos dê as alegrias espirituais, o prazer da comunhão, de ouvir a sua palavra, de andar com Ele, de orar, do acesso direto que temos a Ele. Então precisamos orar pela igreja, porque há uma decadência por toda parte, de uma falta de entendimento do que temos em Cristo, do que somos como igreja de Cristo, do acesso que temos e da adoração que podemos prestar livremente e livre desse cerimonial que já se cumpriu em Cristo. Irmãos, eu encerrei meu esboço aqui. Os irmãos querem perguntar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida daquilo que expomos aqui? Fiquem à vontade, se quiserem. Terminei aqui meu esboço. Até desligar aqui meu computador. Então, irmãos, é ocasião, diante de tudo isso que consideramos aqui, é ocasião de refletirmos, orarmos pela igreja, né? Valorizarmos o dia do Senhor, o culto, né? A comunhão na igreja, é ocasião disto, e é ocasião de ficarmos atentos, né? a essas doutrinas que nós vimos aqui expostas na carta aos Hebreus. Se os irmãos não têm dúvidas, não têm nenhuma pergunta, vamos orar, vamos concluir com uma oração. Santo Deus, nosso Pai, Criador, Senhor nosso, queremos Te louvar por esse momento de aprendizado, de estudo. Abençoa esta igreja, ó Pai, abençoa o Teu povo aqui, abençoa as igrejas fiéis a Ti em toda parte, e sustenta a Tua igreja, ó Pai, em tempos como estes, de abandono da fé, de apostasia, em tempos, ó Deus, em que os homens não entendem as graças que temos em Cristo, do culto cristão. Sustenta a Tua igreja, ó Pai, dá-nos o Teu Espírito, aviva a Tua obra, ó Deus, aviva-nos, dá-nos prazer espiritual, exalta o Teu nome na Tua igreja, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a vontade do Senhor. Nos dá uma noite de paz, nos leva em paz. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, nós encerramos o nosso culto, nosso estudo, perdão. Deus abençoe a cada um, Deus nos dê graça. Algum aviso, algum lembrete? Irmãos, nós teremos um culto nesse domingo pela manhã, não será a escola bíblica, e então nós estaremos prestando um culto e pregando nesse tema que é o tema desse período, né, do feriado da Páscoa. Então estarei pregando sobre o livro do Êxodo, capítulo 12, né, que é a instituição da Páscoa. E então aqui na igreja tradicionalmente tem um café da manhã, mas como a gente está na pandemia e geralmente quem administra essas questões é a SAF, né? Então todo mundo está de dieta até a SAF voltar, todo mundo emagrecendo, para quando a SAF voltar ela ver, poxa, a gente só foi a SAF sair, o povo está tudo ficando magro, tudo raquítico, para ver se a SAF... Mas vamos emagrecer para poder, quando a SAF voltar, ela pegar duro, jogar duro e fazer comida para nós, né? Então não vai ter café, não vai ter o café, vai ter o culto. Então eu vou pedir aos irmãos que façam esse esforço, né, para chegar às 7 horas, né, para poder a gente começar o culto. Então a gente vai embora mais cedo também, e aí à noite normal, culto da noite. Então serão 2 cultos nesse domingo, é 7 da manhã. Não é isso, presbítero?
Seus irmãos não têm o costume já de fazer, de ter aqui? Não, vocês não têm costume já aqui? É. Pronto, aqui já é um costume da igreja já. Então, irmãos, vamos fazer um esforço, durmam cedo no sábado, certo? Durmam cedo, porque é o dia do Senhor, já deveria ser assim. Então, como o culto, a hora do culto, isso é uma circunstância de culto. O culto é na hora que o conselho determina, né? Então, vai ser 7 horas, então durmam cedo, cheguem cedo também, porque vai começar. Então, é bom que, assim, a gente já está em pandemia, os irmãos que vão vir, venham, para poder a gente começar juntos, né, e adorarmos ao Senhor. Ok? Então, boa noite a todos. Nosso culto geralmente é 1h30, né, de culto. Então, se começar às 7, quero crer que umas 8h30 para 9 horas no máximo, vai ter encerrado. Então, o pessoal dos irmãos da música. Agora, se quiser trazer as bolachas, né, o café, mas assim, o pessoal da música aí, fiquem apostos aí, trazer os seus. Se quiser, a gente traz, né, os poca-olho, tem uns poca-olho lá em casa, traz. Então vamos em paz, uma boa noite a todos, amém.